Opa, tudo bom? Esse aqui é uma nova série de vídeos que a gente vai estar gravando aqui dentro da Universidade de Vendas Online, onde a gente vai estar fazendo entrevistas com pessoas que estão tendo resultado no meio digital para entender qual foi o caminho que eles percorreram, o que eles fizeram. E o Emerson é a primeira pessoa que eu convidei para estar iniciando essa série de conteúdos. E ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, qual que é o negócio dele, quais são os resultados que ele está obtendo hoje e como que ele chegou até aqui. Então, Emerson, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece, te conhecer, saber o que você faz. Uhum. Então, meu nome é Emerson Almeida, eu e o Fernando nós somos primos, e eu sou da linhagem mais bonita, posso falar isso já? Pode. E a gente meio que começou a trabalhar no mercado digital juntos em 2013, mais ou menos, né? Isso. Começamos a fazer alguns cursos, a gente começou a investir literalmente tempo e dinheiro nesse mercado para aprender a fazer vendas, o que a gente já trabalhava, a gente já trabalhava com vendas há algum tempo já e a gente queria começar a fazer isso de forma online. Então a gente começou a investir, estudar bastante a respeito desse assunto para começar a ganhar escala e não precisar mais, por exemplo, ficar visitando vários clientes, gastando gasolina, tempo e muitas vezes até meses para conseguir fechar uma proposta. E a gente imaginava que a internet poderia ser essa solução, né? Então, no começo a gente acabou fazendo várias coisas juntos e depois a gente acabou se dividindo um para cada lado, o Fernando assumindo um nicho de negócio, eu assumindo outro. E cá estamos 6 anos depois, né? Hoje eu tenho trabalhado basicamente com o ramo de educação, né? Educação domiciliar, propriamente dito, que é ensinar os pais a educarem seus filhos em casa. Eu tenho tocado outras coisas em paralelo, mas isso tem demandado menos tempo. Hoje, a maior parte, basicamente 80% do meu tempo, eu estou dedicando a produzir conteúdo, selecionar e gerenciar pessoas que fazem material para nós nesse sentido da educação domiciliar. E aí o Fernando pediu para eu contar um pouco como é que chegou nisso, né? Porque hoje a gente já tem uma certa estrutura, a gente tem pessoas fazendo isso para nós também, a gente já tem vários membros, né? São centenas já de membros que fazem parte da nossa plataforma. Mas isso é hoje. Mas como que isso começou? Então, um pouco, mais ou menos, a gente vai ter que voltar ali para mais ou menos 4 anos atrás. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso em São Paulo, isso era 2015, e eu tinha a intenção de abrir uma escola. Eu acreditava que a escola era o caminho, e a escola era a solução para grande parte dos problemas que a gente encontrava aí na sociedade. Eu sempre gostei muito dessa área de educação, então fui para São Paulo e eu conheci lá o sistema Mackenzie de ensino. Até então eu pensei, pode ser uma alternativa para a gente começar a escola e trazer esse material para nós. Mas isso foi uma conversa e a gente não se aprofundou muito, eu voltei para Joinville. E naquele ano 2016 eu comecei a estudar bem profundamente. A Vanessa, minha esposa, comentou sobre essa questão de educação domiciliar, eu comecei a me aprofundar nisso. E aí a gente montou a Educalar. A Educalar ela surgiu em 2016 e foi lançada oficialmente em março de 2017. E aí o objetivo era o quê? Auxiliar os pais a educarem seus filhos em casa. A gente já entendia razoavelmente bem o que era a educação domiciliar, e a gente queria começar a produzir material e conteúdo para auxiliar esses pais e fazer com que isso se tornasse um negócio escalável, né? Atendendo os pais de língua portuguesa, a princípio do Brasil. Começamos a produzir esse conteúdo ali em 2017. Em 2017 a gente começou a produzir material para o blog, gravar vídeo. Era nessa época que vocês começaram a produzir o conteúdo, era vocês mesmos que produziam? 100%, 100%. Então, assim, a gente ficou nessa brincadeira de produção de conteúdo, basicamente vídeos em geral, mais ou menos um ano, sem vender nada. Então a gente estava meio que testando até alguns produtos, mas a gente não estava com aquele objetivo necessariamente de vender. Uma coisa legal até que eu comentei com o Fernando é que, assim, nesse primeiro ano eu tinha a vantagem de não depender 100% disso. Então eu tinha uma outra renda e eu fui construindo paralelamente a isso. Porque boa parte de tudo que a gente fez, se não 100%, foi tudo orgânico.
Então, construir um material e fazer aquilo se tornar escalável de forma orgânica vai demandar bastante tempo e esforço. Daí, acho que a intenção aqui é a gente... Então, mas vocês produziam conteúdo pro blog, mas tinha alguém que acessava o blog? Então, aí a gente entra a questão dos grupos de WhatsApp. É, é. Mas quando vocês começaram a produzir, era produzido, só que ninguém tinha acesso ao material. Porque vocês não tinham audiência nenhuma, né? Quem acessava devia ser eu, só eu. Só você. Então, vocês começaram lá em 2016, 2017 a produzir conteúdo, mas não tinham audiência nenhuma e ninguém assistiu o conteúdo. Se assistir era mínimo, né? E como que vocês começaram a construir essa audiência? Então, mais ou menos ali em março, em julho de 2017, eu convidei uma pessoa para fazer parte da Educalar e essa pessoa ela se tornaria responsável pelo conteúdo. E eu, por todo o resto da empresa, né? E eu estou falando isso de um produto nosso, porque hoje a gente tem vários produtos, mas naquele produto específico, aquela pessoa ia se tornar responsável, tanto é que ela é responsável até hoje pelo conteúdo. Isso aconteceu mais ou menos em junho, julho de 2017, se não um pouquinho depois. E aí, ela já participava de alguns grupos de WhatsApp. Aí, ó, eu acabei entrando nesses grupos, a Vanessa acabou entrando, e nós criamos o nosso primeiro grupo de WhatsApp. E a gente começou a convidar as pessoas a fazerem parte desse grupo. Então, mas essa pessoa que você convidou também não tinha audiência, só um interesse pelo tema e acompanhava o tema, tinha um conhecimento a respeito de educação domiciliar. Sim. E ela estava em outros grupos de outras pessoas. Isso. Convidou vocês e vocês criaram essa parceria para trabalharem juntos no produto de vocês. Isso. Vocês ingressaram no grupo de outras pessoas que falavam sobre o tema. Exatamente. Daí o que a gente começou a fazer é literalmente produzir o conteúdo e distribuir. Desses grupos. Nos grupos, porque daí a gente começou com um grupo de WhatsApp, depois foi para 3, foi para 4, foi para 5, e necessariamente os grupos começaram a crescer porque bastante gente interessada no tema, e ele era basicamente a matriz, né? Então tudo partia do grupo de WhatsApp para o YouTube, para o blog, para onde a gente direcionasse as pessoas, até mesmo para a Amazon, por exemplo, quando a gente indicava um livro, né? Então, primeiro vocês começaram a produzir conteúdo no blog, não tinha acesso, conheceram essa menina, fizeram a parceria com ela, ela convidou vocês para conhecer esses outros grupos, vocês começaram a colocar conteúdo lá, até que criaram um grupo de vocês, onde começou a entrar pessoas desse meio que vocês já estavam inseridos. Mais ou menos isso. Assim, não foi necessariamente ela que convidou, a gente acabou se envolvendo, entrando em grupos. Inicialmente eu sinceramente nem tinha interesse em trabalhar tanto no grupo de WhatsApp, porque dá muito trabalho, né, demanda um tempo gigante. E assim, a gente antes de começar com o blog até existia, mas o nosso primeiro conteúdo foi em vídeo. Não foi escrito, foi vídeo. Foi no YouTube. Então, o dia do lançamento, que foi 31 de março de 2017, a gente começou com vídeo. Né? Tanto é que assim, hoje a gente já tem aproximadamente 400 vídeos no ar e a gente continua a produzir vídeo. Então, você que quer começar, porque a gente começou sem dinheiro nenhum, sem investir em marketing, tudo orgânico, literalmente tudo orgânico e trabalhando. Basicamente todas as páginas fui eu que construí, os vídeos, a grande maioria dos vídeos que a gente tem no ar até hoje são meus, eu edito os vídeos, então assim, Fernando, o investimento, né, é praticamente zero. Então Isso é um ponto interessante do pessoal entender, né? Um dos grandes interesses que eu tive de convidar o Emerson para fazer essa entrevista foi justamente porque ele começou a Educalar, que é esse projeto que eles têm hoje, sem investir dinheiro, né? Foi investido tempo. Bastante tempo. Assim, trabalhar com orgânico, ele tem uma vantagem que, assim, se tu não tem dinheiro, tu consegue fazer. Mas ele tem uma desvantagem, principalmente para quem precisa produzir muito, é que, assim, tu precisa dedicar muito tempo. Então, assim, tu vai ter que escrever... Vamos dar um exemplo aqui. Vou escrever um texto. Vou colocar no blog. Se eu quero fazer que aquilo ali apareça, eu tenho que trabalhar bem SEO. E SEO, tu tem que entender como funciona. Então, tu vai ter que se dedicar para entender o que é SEO. Mas você já entendia quando começou a produzir conteúdo? Já. Já fazia toda a configuração que precisava lá dentro? Não. Eu sabia o que era, mas eu não entendia como eu entendo hoje.
não fazia nada, só sabia que existia o SEO. Não, eu fazia, mas não como hoje, porque hoje eu tento fazer um trabalho de SEO bem estruturado, né? Então, por exemplo, vou pegar um vídeo, vou pegar um texto, eu vou trabalhar bem o tagueamento, vou trabalhar bem as palavras-chave, vou trabalhar bem o título. Então, assim, eu tento trabalhar o SEO tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar um vídeo no ar, até o nome que eu coloco no vídeo é importante no SEO. Não adianta eu colocar assim, vídeo 1, 2, 3, e o vídeo fala sobre como iniciar a educação domiciliar. Lembrando que os robôs eles têm melhorado, mas ainda eles não têm a capacidade de saber o conteúdo do texto inteiro. Então, assim, até o título do meu vídeo que eu vou colocar no YouTube é importante. Então, são coisas assim que são detalhes, mas eles fazem bastante diferença. Tá. Então, só voltando lá para o começo, vocês começaram a criar os grupos e continuaram a produzir conteúdo. Até hoje. Até hoje. Sim. Mas não existia produto nessa época. Então, a gente ficou sem produto mais ou menos 1 ano e 2 meses. O nosso primeiro produto entrou no ar mais ou menos 1 ano depois que o projeto foi para o ar. Então eu fiquei 1 ano produzindo, sem vender literalmente nada. Assim. Para não dizer nada, a gente tinha feito um teste com produto físico e a gente vendeu um produto físico durante 1 ano. Só. Não deu certo. Não porque o custo de logística inviabilizou. O produto valia a pena para nós, mas assim, o frete ficava muito caro. Então, quer dizer, no começo vocês não tinham a pretensão de criar o produto digital como vocês têm hoje? Não. Nunca, na verdade, assim, sempre houve a intenção de ter um produto digital, mas nunca, eu acredito, sinceramente nem lembro se a intenção original era que ele fosse o carro-chefe. A intenção era, sim, ter um produto digital sempre, né? Até porque a gente estava saindo daquele modelo tradicional. Sim. Mas a gente tinha bastante vontade inicial em ter um produto físico. Até porque eu acredito que o produto físico ele traz aquele sentimento, né? A pessoa pegou o produto na mão. Mas inicialmente o valor do frete, da logística inviabilizou isso. Eu fiz vários testes, né? Com vários produtos diferentes. E é bem complicado. Tu tem que ter um produto de muita rentabilidade, ou tu tem que ter um cliente muito interessado em querer pagar por aquilo. Tá. E quando que veio a ideia de criar o produto digital Educalar no modelo que existe hoje? Então, aí foi teste, Fernando. Aí, cara, a gente foi testando, literalmente. Porque a gente tinha os grupos de WhatsApp. E o grupo de WhatsApp, todo mundo acredita aí já deve usar, se não WhatsApp, Telegram, alguma coisa assim. Então tem muita interação, né? E aí eu fui vendo que existia uma necessidade das pessoas começarem a educar efetivamente as crianças em casa. Então a gente começou a estruturar uma plataforma e a gente terminou o ano de 2018 com mais de 1.000 materiais disponíveis, onde a mãe ou o pai entram lá e eles têm disponível materiais para usar no seu dia a dia, para educar seus filhos. Então foi muito vendo a necessidade dos nossos grupos. Hoje, por exemplo, a gente já tem um curso com começo, meio e fim, onde o pai ele entra, compra aquele curso, ele aprende o básico, o alicerce para começar a educar em casa. Mas isso foi vendo o dia a dia. Não Sim. foi assim, o pessoal até pergunta, não, isso tinha tudo planejado, não. Foi o dia a dia. Eu estou conversando, eu vou vendo a necessidade e aí a gente começa a produzir material pela necessidade que vai aparecendo. E eu tenho várias pesquisas, né? Como eu gosto muito disso, eu vou lá, monto formulário no Google Form, faço pesquisa. Monto outro formulário e faço pesquisa. Então eu tenho vários dados através de pesquisa e conversa com pais. Eu vou perguntar, cara, como que está a educação? O que está faltando? Então eu fiz muito disso e em cima dessas pesquisas eu fui criando conteúdo. Inclusive artigos, vídeos, foi tudo. E assim, uma coisa que eu também peguei, assim, aparece uma dúvida. Como eu tiro meu filho da escola? Em vez de eu só fazer um artigo escrito, eu faço um vídeo também. Então, eu basicamente, todas as objeções que iam aparecendo, eu ia gravando vídeo. Vídeo. E tudo hoje, basicamente, eu respondo em vídeo e em artigo. Mais em vídeo do que artigo. Isso até, eu digo assim, eu estou trabalhando muito mais YouTube, mas muito mais YouTube do que propriamente nosso blog. A intenção, sim, é que o blog tenha uma quantidade de conteúdo muito boa, mas o objetivo principal é YouTube. A minha rede social principal é o YouTube.
Então, vocês estavam com os grupos no WhatsApp naquela época, produzindo conteúdo no YouTube, produzindo no blog, compartilhando muita informação. Sim. E qual foi a época que foi lançado o primeiro produto de vocês? Março de 2018. Março de 2018. E quando vocês lançaram, quantos grupos vocês tinham no WhatsApp na época? 3 ou 4. 3, eu acho. 3 ou 4. E como que foi as vendas quando foi feito o lançamento do Educalar? Então, de lá pra cá ele virou uma crescente, né? Eu não sei os dados exatamente, mas eu lembro que o primeiro mês foi pouquinho, o segundo mês foi aumentando, e na verdade ele só tem aumentado de lá pra cá, nunca diminuiu. Sim, até porque talvez a audiência não estava acostumada com o produto pago na época, né? Então, isso vem numa conversa que a gente já teve, né? Sim. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Quando a nossa audiência ela acostuma a receber material gratuito, é bem complicado começar a vender. Então a gente tem que pensar assim, todo vídeo, todo material, ele tem que ter cunho de venda. Até porque é uma questão de lógica, né? A gente não consegue manter o nosso projeto, o nosso produto, sem a gente não vender. Sim. Só que a gente fica com aquele medo de vender, a gente acha que não está no momento, mas o fato é que se a gente não vender, o projeto morre. Não adianta. Então acho que um dos erros que eu cometi foi não começar a vender desde o primeiro dia. Eu esperei um ano, eu acho que eu não devia esperar um ano. Acho que todo vídeo que eu fiz, eu devia ter uma chamada para venda, todo artigo devia ter uma chamada para venda, e é algo que eu estou começando a implementar hoje, com mais de 2 anos de projeto. Mas eu acho que teria facilitado muito, porque assim, eu comecei a perceber que assim, começou a tomar muito mais tempo, hoje eu estou quase que integral nisso, ainda não estou 100%, mas eu estou praticamente 100%, me demanda muito tempo, e cara, tem que vender. Porque tu tem servidor, que daí tu tem muito conteúdo do teu servidor, não pode ser qualquer servidor. Tu tem já uma equipe que mesmo que essa equipe trabalhe de forma voluntária, tu tem que às vezes mandar um brinde, mandar um produto, mandar alguma coisa de gratificação porque a pessoa está fazendo algo para ti. E isso é a questão de honrar o que a pessoa está fazendo. Tu tem plataforma, tu tem autoresponder, tu tem um monte de coisa que tu tem que pagar, né, contabilidade, anúncio, porque assim, se tu não vender, não adianta nada. Uma coisa que a gente não falou aqui, que o produto principal da Educalar é um produto de recorrência, né? Recorrência. Igual a Universidade de Vendas Online, que Isso. a pessoa paga uma mensalidade e vocês estão sempre publicando lá novos conteúdos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem conteúdo novo praticamente toda semana, a cada 15 dias. Como são conteúdos bem relacionados à educação, eles demandam mais estudo, edição e muitas vezes até uma preparação longa de material, mas assim, a gente tem produzido material praticamente toda semana e colocado no ar. Vocês estão com quantos membros hoje? Uns 150, mais ou menos. Ele tem uma variação, né? Mas hoje mais ou menos uns 150. Então, vocês começaram há 2 anos atrás, produzindo conteúdo, isso nos grupos que já existiam, depois vocês criaram os grupos de vocês, começaram a produzir conteúdo lá dentro e criando uma própria comunidade. Isso. 1 ano depois, lançamos o produto pago. Fazendo as pesquisas, vocês identificaram que existia necessidade de ir com mais profundidade no tema, lançaram o produto pago e hoje vocês estão com 150 membros. Mais ou menos. E estão com uma equipe de voluntários. Como que funciona isso dessa equipe de voluntários? Isso que é legal, assim, o pessoal que gosta da educação domiciliar, a gente acaba se aproximando bastante. E aí várias pessoas começaram a se voluntariar para nos ajudar. Algumas continuam, outras entraram e saíram. E elas dedicam pouco tempo, meia hora, 1 hora por semana, para ajudar, por exemplo, corrigir um artigo, para às vezes produzir um vídeo, para produzir um artigo para o blog, para muitas vezes até ajudar no gerenciamento da conta do WhatsApp, ali, dos grupos, que demanda bastante esforço para responder, para ter todo um atendimento. Tem quantos grupos hoje? Hoje são 7, se não me engano. De conteúdo gratuito que vocês estão postando lá. Gratuito, 6. Um é o grupo premium, né? Quem paga vai para um grupo fechado. Então esse grupo, o pessoal que paga, ele tem um grupo hoje do WhatsApp, que vai se tornar um grupo do Telegram, porque a gente está quase chegando no limite. Muitas vezes entra o pai e a mãe, né? Então o casal entra. Então esse grupo vai para o Telegram, que cabe mais ou menos 200.000 pessoas, se eu não me engano. E a gente tem um grupo fechado no Facebook e a plataforma que a gente está usando, o Hotmart. É assim que está funcionando, né?
E assim, a maior parte de demanda de tempo, produzir conteúdo. Estudar, produzir conteúdo e colocar no ar. Pode ser um artigo, porque às vezes tem artigos que são longos, se vocês quiserem entrar, depois a gente pode deixar na descrição, tem artigos que vai demorar meia hora para ler. Então, mas Sim. assim, foi um tempo, por exemplo, para produzir aquele artigo, normalmente uma tradução, então teve uma pessoa que traduziu o conteúdo, aí tem uma pessoa que revisou o conteúdo, eu tenho que colocar isso no ar, quando eu coloco no ar eu reviso de novo. Então muitas vezes, por exemplo, a gente pega o inglês mais antigo, 1800 e pouco, 1600 e pouco, então existe um processo de adaptação daquilo, porque as palavras às vezes são muito difíceis, então existe todo um processo de produção. Então produzir esse conteúdo demanda tempo, mas aí a gente entra naquela questão, a gente está produzindo isso para médio e longo prazo. A gente acredita que isso primeiro vai ajudar muitas famílias, literalmente, porque essa família ela entra lá, ela tem o que ela precisa, e quando ela entra na plataforma ela tem um negócio estruturado. A diferença basicamente é essa. Claro que existem conteúdos exclusivos, existem textos exclusivos, sim, mas o gratuito ele consegue assim servir muito bem muitas pessoas. Sim. Então a pessoa não precisa necessariamente começar a pagar. Ela pode sim acelerar as coisas pagando. Como que você divide a produção de conteúdo, os temas para o conteúdo gratuito e para o pago? Como que faz essa divisão de linha editorial? Então hoje basicamente assim, como eu falei, tem uma pessoa cuidando do conteúdo. Então, conteúdo ela produz basicamente conteúdo para plataforma, o pago. Pago. 80%, 90% é pago. Ela faz um outro vídeo que vai para o YouTube. Eu basicamente é o inverso. A maior parte do meu tempo é todo gratuito. Eu produzo material para o gratuito. É o quê? É fazer o conteúdo para o marketing e é conteúdo para o SEO para trabalhar a parte de vendas. Então é basicamente essa diferença. Ela me ajuda no YouTube, sim, e eu ajudo na plataforma, sim. Mas, assim, existe essa divisão para que a coisa flua. Então, é um trabalho meio que independente. A gente se reúne semanalmente, mas produzindo material para plataforma diferente. E tudo passa pela minha mão, né? Então, assim, você está olhando o que as pessoas estão pesquisando, né, para conseguir produzir conteúdo público gratuito, enquanto ela está mais focada em criar a estrutura do... Sim, mas por exemplo, assim, apareceu uma necessidade para... como eu tiro meu filho da escola? Se tem alguma demanda que isso possa se tornar um conteúdo para o pago, eu vou passar, olha, tem que produzir um conteúdo, ela vai lá e produz. Entende? Então, assim, a gente trabalha... Até porque, assim, quando a família ela paga, ela está entrando na plataforma para receber aquilo que ela está pagando. Então, ela entra lá e ela quer ver. Então, a plataforma a gente está constantemente revisando. Então, por exemplo, eu fiz uma revisão mais ou menos um mês atrás, em um monte de aula. Agora a gente está fazendo uma revisão de português, então tem uma pessoa olhando as aulas e corrigindo os textos. A gente está fazendo isso constantemente. Então, se você quer montar uma recorrência, tem que ter a consciência que vai ter que fazer, além do material gratuito, fazer uma avaliação das aulas constantemente. Porque dependendo do tema que você trabalha, o conteúdo ele vai tendo que ser aprimorado. Sim. Agora não, vou fazer um curso de matemática, tu tem a vantagem de não ter que mudar isso toda hora. Mas dependendo do tema, tu tem que fazer vídeos de atualização constantes, né? Sim. Então, se a gente for agora só entender todo o processo, há 2 anos atrás vocês tiveram a ideia de começar a compartilhar conteúdo sobre educação domiciliar, começar a criar os grupos. 1 ano atrás lançaram produtos de recorrência. E hoje vocês estão com mais um produto, né? Sim. Que é um curso. Isso. E esse foi lançado recentemente. Um mês, mais ou menos. Menos, acho. E foi lançado para a comunidade da recorrência? Ou como que... Eu abri uma promoção para recorrência, um valor diferente, e abri uma promoção com um valor maior, mas também diferente do valor original, para os grupos gratuitos. E eu também fiz várias vendas no orgânico. Até agora não foi feito nada pago. Legal. E como que está o canal do YouTube? Está crescendo mensalmente, algo em torno de 200 pessoas por mês. No orgânico também. Sem nenhum investimento. Hoje nenhum investimento, além do tempo, né? O legal é assim, depois que tu começa a fazer o trabalho bem feito do SEO, ele demora, né? Demora para começar a indexar, mas eu vejo que depois que a gente começa a fazer bem feito e a gente acaba pegando a manha, né?
o que tem que colocar, como fazer. E é um processo. Primeiro, os algoritmos mudam sempre, então a gente tem que frequentemente mudar alguma coisa, principalmente naqueles vídeos que a gente quer que apareçam primeiro, né? E depois que isso começa a rodar bem e começa a ser indexado, o YouTube ele vai te apresentando. Claro que a gente tem sempre que cuidar de não romper aquelas diretrizes, as regras, mas se a gente faz certinho conforme a regra, o próprio YouTube vai te colocando novos inscritos, né? Ele vai apresentando, porque é um trabalho bem feito, é um trabalho relevante, né? Sim. E a gente hoje está com mais ou menos 2.000 e pouquinhos inscritos no YouTube. Então eu acompanho isso diariamente, eu olho todo dia, vou melhorando e sempre eu vou pegando um vídeo mais antigo, vou melhorando SEO, eu faço isso toda hora. Como são muitos vídeos, eu vou fazendo isso todos os dias para chegar um momento que as coisas estejam bem alinhadas. Uma coisa, por exemplo, que eu ainda não consegui parar para fazer bem feito para tudo, é as thumbnail, né, as capas. É um negócio que eu também acho que é extremamente importante, qualquer coisa que a gente for ler vai falar sobre isso, só que também é outra coisa que demanda muito tempo. E hoje, como a gente não tem pessoas físicas como funcionários, tem que fazer tudo, né? Sim. Tem que fazer Hoje, toda essa configuração é contigo, né? tudo. Tecnicamente, hoje eu faço quase que 100% de tudo, né? Legal. E agora você vai começar no tráfego pago, né? Que a gente estava conversando. Legal. Eu acho que tem bastante lição para a gente tirar aqui do processo do Emerson. E ele também é uma prova do que a gente pode fazer mesmo sem investimento financeiro. É claro que houve um investimento grande de tempo, mas se você... Muitas vezes a gente acaba colocando obstáculos, né? Acaba colocando desculpas no nosso caminho para não fazer as coisas. E o Emerson mostra aqui que se você der tempo ao tempo e fazer o que tem que ser feito, a gente consegue até mesmo sem dinheiro construir um negócio. Né? Uma coisa que é até interessante falar, desde o momento que eu comecei a estudar sobre educação, sobre marketing digital, sobre internet, até o momento que eu coloquei esse projeto no ar, foi mais ou menos 3 anos. Então significa que eu fiquei 3 anos enrolando, procrastinando e tentando achar alguma coisa para fazer. O que eu digo para ti é o que hoje eu faço. Primeiro a gente tem o MVP, que a gente vai pegar o produto, não está perfeito, vai colocar no ar e vai aperfeiçoando ele, né? E a segunda questão é o seguinte, faz e melhora, faz e melhora. Não adianta a gente esperar um momento perfeito, o computador perfeito, a câmera perfeita, que a gente nunca vai ter tudo. E aí a gente começa a fazer. O próprio público, ou mesmo até a tua criticidade, né, vai fazer tu fazer as coisas. Se a gente for esperar tudo conspirar ao nosso favor, a gente nunca coloca no ar. Sim. Então o meu conselho é, veja o nicho, veja se você tem condições técnicas de suprir as necessidades do nicho, ou um parceiro que cuide da parte de conteúdo e coloca no ar. Isso quando a gente está falando de produto digital. Quando a gente está falando de produto físico, é a mesma lógica, só que produto é físico. E o deslocamento, os custos vão envolver outras questões. Por exemplo, enquanto eu estou gastando, ou eu vou começar a investir em campanhas pagas, você vai ter que colocar dinheiro em gasolina. Então é questão de entender a lógica e fazer o que precisa ser feito para vender. Né? E o que você falou agora, ter conteúdo relevante e ir atrás de onde está a tua audiência, né? Porque no começo vocês não colocaram dinheiro em anúncio para criar essa audiência, vocês foram atrás de lugares onde elas já estavam, né? que eram os grupos. Então... pode ser grupo, pode ser blog, pode ser fórum. O que não pode fazer é começar a criar spam, né? Sim. Mas assim, existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, uma infinidade bem grande, e basta a gente conhecer a lógica, né? Eu acredito aí que a gente consegue planejar bem planejado e produzir muita coisa. Só que é colocar a mão da massa e fazer. Sim. Eu acho que a parte mais difícil não é ter ideia de nicho, não é saber o que precisa fazer, é fazer. Automaticamente, quando eu começo a fazer, as necessidades, as melhorias vão aparecer. É automático. Porque se for fazer qualquer coisa, não adianta nem começar. Por que a grande maioria dos canais de YouTube, por exemplo, eles morrem antes de chegar a 1.000 inscritos? Eles nem chegam a 1.000 inscritos. Porque existe uma dificuldade. Se não tiver alguém, vamos dizer, te apadrinhando, falando assim, entra lá no canal do Emerson e consulta,
e tu quiser fazer isso no orgânico, é um trabalho desgraçado até chegar a 1.000 inscritos. Sim. É muita coisa. Então tu tem que ter, primeiro, acreditar no que tu tá fazendo e ter perseverança. Aí a gente tem dois caminhos. Ou acelera isso com campanha paga, ou faz no orgânico com o tempo. Por exemplo, para quem já tem um trabalho, ele pode fazer isso automaticamente. Ou se é uma empresa que faz parte aqui da Universidade de Vendas, o que ela pode fazer? Conforme ela vai fazendo venda física, a mesma coisa ela vai fazendo no digital. Contrata uma pessoa só para cuidar do digital, pega uma pessoa da empresa só para ficar no digital e ela vai trabalhar 8 horas por dia naquilo. Depois de um tempo, ela vai ter uma estrutura toda na internet. Só que tem que dar tempo ao tempo, né? O que acontece muito é a gente querer ter resultado rápido. Com SEO, com tráfego orgânico, fazer isso acontecer de forma rápida é quase impossível. É começar e falar assim, ó, tô começando hoje, amanhã tô parando, porque não vai ter resultado do dia pra noite. E na realidade, nem precisa o tempo que você levou, né? Você levou muito mais tempo do que precisaria. Pode Se ser no bem, início já tivesse entendido que o produto ia ajudar as pessoas, já faria um trabalho voltado para o produto que eles faz hoje, né? Se todos os conteúdos tivessem cunho comercial de venda, a gente com certeza teria começado antes. Só que assim, na época não tinha nem produto, né? Então, o que aconteceu com a gente é que a gente foi construindo as coisas em cima de necessidade. Não Sim. houve um planejamento assim, eu vou começar já querendo vender água. Eu acho que se tu consegue já ter essa necessidade do nicho bem definida, é uma vantagem. Porque tu Sim. já entra produzindo conteúdo sabendo o que tu vai vender. No nosso caso, isso não foi assim tão claro. Hoje está bem mais claro, mas assim, não era assim desde o começo. Legal. É legal porque eu acho que tem várias lições para tirar do teu negócio. Não precisa fazer dessa forma que você fez, porque acabou sendo muito mais doloroso o processo, muito mais lento, né? Uhum. Mas o caminho de ir onde a tua audiência está hoje, gerar conteúdo de valor, é uma fórmula que dá resultado, né? Depois apresentar o produto. Não precisa demorar que nem o Emerson demorou, não tem necessidade disso, né? Pode ser muito mais rápido. Mas é um caminho que, sem dúvida, funciona. Funciona, com certeza. Eu sou prova disso, né? Eu acredito que até o final do ano eu devo viver exclusivamente disso. Então, eu fico bastante feliz de todo dia acordar e ter venda. É bom, né? É bom, é muito bom. E, sinceramente, eu nunca pensei que ia ser tão motivador. Às vezes a gente fica querendo que o nosso amigo, nosso chefe, nossa esposa nos motivem, mas nada melhor do que ser motivado por venda. A venda, acho que se tu está vendendo, tu consegue fazer tudo acontecer e isso faz bastante diferença. Você está vendo o resultado do teu trabalho, né? Além do ganho financeiro que ele está te dando, ali é a prova de que o que você está fazendo está dando certo. Né? É bem legal. Então tá, acho que tem bastante lição para a gente tirar aqui, bastante coisa para você parar e pensar no teu negócio, o quanto de valor que você está gerando para a tua audiência. O Emerson mostrou aqui que eles construíram uma audiência do zero, lançaram um produto do zero, e tudo em cima de gerar conteúdo, de gerar valor, de ter o objetivo de ajudar as pessoas que estavam acompanhando o trabalho deles. Então, se você tiver alguma dúvida, ou até mesmo quiser conversar com o Emerson, ele está agora aqui na Universidade de Vendas Online, então a gente tem o nosso grupo no Facebook, só você deixar um comentário lá que a gente pode continuar conversando sobre isso. Obrigado pela compartilhar aí a tua história. Vamos lá. Ficamos esperando uma próxima conversa. Valeu, pessoal. Um abraço. Então, antes que acabe, eu vou deixar aqui algumas lições que a gente pode tirar com esse projeto do Emerson para conseguir melhorar o nosso próprio resultado. Uma é você não demorar tanto para lançar o teu produto. Então, se você vai começar a construir uma audiência, constrói ela através de conteúdo, mas não demora muito para lançar o teu produto. Não tem essa necessidade. Quando a gente vai fazer um lançamento semente, por exemplo, um lançamento para testar a nossa oferta no mercado, 4, 5 conteúdos já são suficientes. É simplesmente a pessoa precisa te conhecer e a partir disso você já pode fazer uma oferta, não precisa demorar tanto. Outra, todo conteúdo que você postar na internet, coloca uma chamada para ação. A pessoa que engajar com o teu conteúdo, que gostar do que você está vendo ali, ela precisa ter um caminho para continuar o contato com você. Então, fazer uma chamada para ação é algo que vai funcionar muito bem. Outra lição que a gente pode tirar do Emerson, que ele fez muito bem, é fazer pesquisa. Converse constantemente com a tua audiência. Isso vai fazer você conhecer mais ela, vai fazer você ter uma conversa que vai ter mais efetividade, vai fazer você melhorar suas páginas de venda, melhorar seus vídeos. Então, quanto mais você conhecer a tua audiência, mais você vai gerar valor para ela. Você vai conseguir entender que tipo de conteúdo produzir e esse conteúdo vai engajar com as pessoas. Outro ponto
é ter uma preocupação real com o teu público. Então, isso, nesse projeto do Emerson, tanto, é muito bem visto, né? Ele, no começo, não tinha nem a pretensão de lançar o produto pago. Ele simplesmente estava ali gerando valor. Então, a gente vê o quanto isso é poderoso, o quanto funciona. Você tem uma preocupação, um interesse real de ajudar o teu público. De alguma forma, eles percebem isso e isso faz muita diferença para você. E outra coisa é você ter uma produção constante, né? Você está constantemente colocando conteúdo gratuito e pago, melhorando os dois produtos, né? Você não pode... Muitas vezes a gente acaba focando só no conteúdo gratuito ou só no conteúdo pago. Então, tem que dar uma importância real para os dois, que os dois fazem muita diferença, tanto para quem está te conhecendo, quanto para quem já é teu cliente, para ele se manter teu cliente, para ele comprar novos produtos. Outra coisa que o Emerson está fazendo agora que é muito interessante, você ter diversos produtos. Às vezes a pessoa pode comprar um e depois comprar outro, ou ela não comprar esse primeiro, mas comprar o segundo. Então você ter um leque de produtos faz muito sentido, com tickets diferentes, com ofertas diferentes, isso vai ajudar muito no teu resultado. Outra coisa que o Emerson não está fazendo, que ele poderia estar fazendo e também aumentaria o resultado dele. Mesmo que ele não está fazendo campanha para atrair novas pessoas através de anúncio pago, ele poderia estar fazendo remarketing. Ele poderia simplesmente pegar aquelas pessoas que estão engajando no YouTube, no Facebook, no Instagram e rodando anúncios para aquele público. Então isso demandaria um investimento financeiro muito baixo e com certeza daria um retorno muito maior para ele. Uma ação muito simples, né? Não precisaria fazer anúncio para aquisição de novas pessoas, para buscar novas pessoas, mas sim para aumentar o engajamento com aqueles que já conheceram ele através do conteúdo pago. Então, essas são algumas lições que eu peguei aqui dessa conversa com ele. E se você tiver mais alguma também, posta lá na nossa comunidade de Facebook para a gente trocar essas ideias. Com certeza isso vai agregar para todos nós. Então é isso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.